Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor. Graças a Deus por esse dia que o Senhor nos concede e devemos ser gratos a Deus, independente da situação que estamos enfrentando nesse momento. Vamos agradecer a Deus, aproveitar esse momento de quarentena que o Ministério da Saúde determinou para buscarmos a Deus. E só nos resta crer, irmãos, que Ele é o único que pode fazer alguma coisa para sarar a nossa terra, como diz em 2 Crônicas 7,14. E nos aproveitando da tecnologia, da internet, para aprendermos um pouco da Palavra de Deus. Não podemos ter nossa aula da Escola Bíblica Dominical presencial, mas vamos usar a tecnologia para o que é bom. Propagar o Evangelho, propagar a Palavra de Deus e aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Desde início, peço aos irmãos e a cada um que estiver assistindo que nos ajude com o canal, a fazer esse canal crescer. Desde já deixe o seu like, o seu joinha aí embaixo no vídeo. Já se inscreva e nos ajude a propagar e tentar auxiliar aqueles que são professores da escola dominical, pregadores da palavra de Deus e líderes. E assim, em nome de Jesus, o reino cresce e todo mundo é beneficiado para a glória de Deus. Nesta feita, irmãos, vamos estudar a lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical. E o título da lição desse dia de hoje, 22 de março de 2020, é Jesus, o homem perfeito. A semana passada estudamos acerca do homem do pecado, como a gente aprendeu a semana passada, que o homem do pecado é o anticristo e os seus nomes derivados. Irmãos, que Deus nos ajude para a aprendizagem da lição dessa manhã, porque nós dependemos dele e sem ele nada podemos fazer. Só uma observação, o cenário não está tão bacana assim, mas conforme os demais vídeos a gente vai tentando melhorar o som, o áudio e o vídeo, né? E vai ser bênção para todos nós. E vamos aprender junto a cada dia a palavra do Senhor. Lição número 12, Jesus, o homem perfeito. O textuário diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Leitura bíblica em classe. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52. E diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco?
eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O objetivo geral da lição de hoje é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, ele é divino e também é humano. Sem perca de tempo, irmãos, vamos para a introdução da lição. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Importante frisar isso, em tudo ele era semelhante a nós, como nós. Porém, sem pecado, o homem perfeito. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Importante, irmãos, observarmos isso, que independente de Jesus Cristo ser também humano, como nós, padecer das mesmas vontades e necessidades, ser tentado, ele não pecou, ele é imaculado, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, graças a Deus, estamos aqui, sendo agraciados por isso que Deus nos proporcionou. Importante dizer, só uma observação, semana passada estudamos sobre o homem do pecado. Em contrapartida disso, irmãos, hoje estudamos sobre o Jesus, o homem perfeito, que é totalmente oposto ao homem do pecado, que é o anticristo. Dentro da teologia sistemática, esse assunto cai dentro da matéria da cristologia. E o que é a cristologia? Cristologia nada mais é que o estudo de Cristo, o estudo da pessoa de Cristo. Tópico de número 1. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Irmãos, segundo o que vimos a semana passada, e na aula presencial, nós disponibilizamos do quadro e a gente escreve algumas coisas. E eu escrevi a semana passada e fiz uma pergunta se Jesus era 50% homem e 50% Deus. E houve algumas divergências e sabemos que não existe isso de meio homem, meio Deus. Ele é 100% homem e é 100% Deus. E é o que veremos no decorrer da lição do dia de hoje. Uma observação dentro da teologia, irmãos, usamos alguns termos técnicos. E dentro da cristologia, dentro do assunto, do contexto que estamos estudando essa manhã, nessa lição de número 12, tem um termo teantrópico. O que é isso, irmãos? O T vem de Deus e antrópico vem do homem. Ou seja, irmãos,
teantrópico ou teantrópica são o quê? São as duas naturezas de Cristo. Que quais são? A natureza humana e a natureza divina, ou seja, o 100% homem e o 100% Deus. Dentro disso, temos a união hipostática. E que união é essa? É essa união que une os dois, que é o Jesus homem e o Jesus Deus. Ok? Só a título de entendimento para os irmãos. O subtópico do tópico 1, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Vamos ver o que diz o livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 9 e o versículo de número 6. Isaías capítulo 9 e o versículo de número 6, irmãos, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ou seja, antes da sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Observe, no Pai criou. Ele criou todas as coisas. Então entende-se o quê? Que ele não era uma criatura. Porque a Bíblia diz que no Pai, junto ao Pai, ele também fez o papel de criador. Porque ele também era Deus. Em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele estava com o Pai, ele é criador. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Aproveitando também, irmãos, eu quero ler um texto no mesmo Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 58. Diz assim: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus usa um dos nomes, ou termo, que o próprio Deus usa com Moisés, quando Moisés pergunta a ele. Quando Deus determina ordens a Moisés, como na terra do Egito havia muitos deuses, e Moisés ia dizer que foi ali por ordem de uma divindade. E para eles seria como se algo inédito, algo novo. E Moisés diz: se eles perguntarem quem me mandou, aí Deus diz: se eles perguntarem quem te mandou, tu diga assim, diga que o eu sou lhe enviou. Ou seja, ele é autoexistente, ele é incriável. Autoexistente. Ele é incriável, o eu sou. E Jesus repete isso nesse texto. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quero ler também um texto só para fortalecer esse assunto, contextualizando esse assunto, na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude, ou seja, toda a totalidade da divindade. E para
formalizar esse assunto, irmãos, que ele é criador, ele é Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6 diz: E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, os anjos de Deus não iriam adorar uma criatura. Amém? Eles iriam adorar quem? Ao seu Criador. Ou seja, fazendo menção que Cristo é Deus. Amém? Entendido? Ele é Deus. Ele é Criador. Ele é eterno com o Pai. Subtópico de número 2 do tópico 1. Seus atributos, grandezas e perfeições. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Jesus Cristo é a fonte da vida, ou seja, logo, ele tem vida em si mesmo. Só uma observação, irmãos. Para quem não sabe, o significado de atributo. O que é atributo? Significado. Atributo é o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa, ou seja, aquilo que é de alguém, aquilo que é particular daquela pessoa, ou seja, esses atributos que vamos falar aqui agora, atributos divinos, atributos de Deus, só pertence a Ele, só a Ele, a mais ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, só pertence a Ele. Tá ok? Já que vocês aprenderam o que é atributo, esse texto que o comentarista da revista desse trimestre, pastor Claudio Honor de Andrade, fez referência aqui, João capítulo 1, versículo 4, diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus Cristo é a fonte da vida. Esse atributo só pertence a Ele. Só Ele é capaz de dar a vida. Logo, Ele tem a vida em si mesmo. Um dos atributos descritos aqui, nesse subtópico 2 aqui, irmãos, do tópico 1, ele menciona pelo menos 5 atributos aqui. Claro que Deus tem muito mais. Então, o primeiro que vemos aqui, ele tem vida em si mesmo. O segundo, ele é imutável. Texto conhecido de todos, Epístola aos Hebreus. Vou citar bastante texto bíblico, irmãos, porque eu não posso interagir com os irmãos. Afinal de contas, estamos numa videoaula. E prometo que irei ser o mais resumido possível, também para não cansar os irmãos e que os irmãos aprendam com facilidade em nome do Senhor Jesus. Afinal de contas, estamos numa escola bíblica, então nossa fonte é a Bíblia. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, texto conhecido de todos, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, o segundo atributo que o comentarista escreve aqui é que, se refere aqui, é imutável, ou seja, ele não muda. O terceiro atributo é que ele é onipresente, onipresença. E o que significa isso? Onipresente está em vários lugares ao mesmo tempo. Nesse momento, está aqui no Brasil. Nesse momento ele está aqui no Brasil. Ele está lá no Japão. Ele está lá em Portugal. Ou seja, está em todo o globo terrestre. Afinal de contas, irmãos, abro um parênteses aqui. Sabemos que estamos passando por uma situação difícil, uma pandemia, uma epidemia. Mas tudo está no controle de Deus. Isso para Deus não é nada. O profeta Isaías menciona que todas as nações da terra, para Deus, é como uma gota de água num balde. Amém, irmãos? Então isso para Deus não é nada. Ele está no controle de tudo.
Ele é onipresente. E eu quero fazer menção do texto referido aqui. Um dos textos, que é Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. E o versículo 20, que diz assim, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, estarei convosco em todos os lugares, até a consumação dos séculos. Então ele é onipresente, atributo que é atribuído a Deus, ou seja, Jesus é Deus. O outro atributo mencionado aqui é a onisciência, ou seja, sabe todas as coisas, sabe de tudo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Só uma observação, irmãos, por que eu digo o Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista? Porque o Evangelho é de Cristo. O evangelista, no caso, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas escreveu. Tá ok? Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele sonda os corações, ele conhece os nossos pensamentos. Tá ok? Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Um atributo que é próprio de Deus, de mais ninguém. Sabe todas as coisas. Sua onipotência, ou seja, ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso. Atributo atribuído a Deus, só ele tem todo o poder, é o todo-poderoso. Não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. No Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz aos discípulos, após a ressurreição, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele é o todo-poderoso, ele está no controle de tudo. Nada, nem ninguém, nada pode ser superior a ele, mais poderoso do que ele. Ele é o todo-poderoso e glórias a Deus por isso, irmãos. Glórias a Deus, porque Deus é o todo-poderoso e só dele poderá vir o nosso socorro. Subtópico 3 do tópico 1. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Irmãos, quero fazer uma observação. Por que Jesus ele teve que vir na forma de homem? Ele teve que se encarnar em homem. Para sentir o que a gente sente. Tristeza, fome, sede. De nada disso ele foi privado. E também para mostrar que mesmo sendo homem, nós poderíamos alcançar a salvação. E através dele. Na teologia, esse termo técnico, uma palavra grega, que é kenosis. O que é kenosis, irmãos? Significa esvaziar-se de si. Esvaziar-se de si sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência. Ou seja, ele se esvaziou, despojou-se de sua glória, de seu trono, para se fazer homem. Porém, não perdeu a sua essência, não perdeu sua identidade. Ou seja, ele é Deus. Olha o grande significado que isso tem para nós outros aqui essa manhã. Ele sendo Deus, Todo-Poderoso, ele se esvazia. Sabe para quê? Por amor a mim e a você. Para que o
plano e o projeto da salvação fosse concluído. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes, abra um parênteses, para falar a respeito, às vezes, da soberba, do orgulho, da ignorância, da altivez de espírito. Às vezes pensamos que somos alguma coisa. Às vezes alguém pensa que é grande, às vezes alguém pensa que pode fazer tudo, pode comprar tudo porque é um milionário. Mas por que não dizer desse momento atual que estamos vivendo hoje? E eu faço uma pergunta, ou perguntas: cadê os grandes da terra? Cadê os poderosos? Cadê os milionários? Cadê aquele que batia no peito e dizia que não dependia de ninguém? Não somos nada, irmãos. Somos pequeno. Vamos seguir o exemplo de Cristo, que se esvaziou-se, sendo grande, sendo todo poderoso. Se fez humilde, se fez pequeno como homens, como nós, para sentir o que nós sentíamos, para concluir seu projeto de salvação. Amém? Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Mediante a isso, irmãos, por que não abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta? Jesus teve outros irmãos? Depois que Maria, que foi escolhida, agraciada por Deus para dar a luz ao Salvador do mundo, Jesus Cristo, ela continuou virgem ou teve outros irmãos? Talvez alguns sabem a resposta, outros talvez não sabem, mas vamos tirar a dúvida pelo texto bíblico. Jesus teve outros irmãos? Depois do seu nascimento? Sim, teve. Significa que Maria não continuou virgem. Ela teve outros filhos com José. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Vamos para a Bíblia, irmãos. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 55. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Ou seja, o texto bíblico nos prova que Jesus Cristo teve outros irmãos. Ou seja, Maria não continuou virgem. Ela teve outros filhos. Tá ok, irmãos? E nada podemos contra a Bíblia e contra a palavra de Deus, que é inerrante e poderosa. Se você quiser outro texto, parafraseando esse, Marcos, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3, que é o mesmo texto, tá ok? Só para reforçar o que ora acabamos de ler. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Amém? Só um parênteses aí. Continuando aqui, irmãos. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Ele estava sendo gerado no ventre de Maria e viria ao mundo como um homem encarnado, porém, ele deixou a sua glória, mas não deixou a sua divindade. Ele continuou sendo Deus. Aqui está em Filipenses, na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, que vai narrar a questão da kenosis, desse esvaziamento, e como ele conquistou um nome que é acima de todo nome e que todo joelho se dobrará. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário.
Ou seja, ele só fazia uso disso quando era lhe necessário, quando havia um propósito, quando lhe convinha, quando estava dentro dos seus planos. Vamos lá. Continuando. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Os seus discípulos sabiam que ele era Deus. Tem uns textos aqui, irmãos, que eu acho importante a gente lê-los. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 49, diz: Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, mesmo sendo homem, mesmo ele vivendo entre os homens, os seus discípulos o reconheciam como Deus, como divino, como todo-poderoso. E é assim que temos que sempre louvar a Ele como Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele é Deus. Nesse contexto de Ele ser verdadeiro Deus, mas antes de eu comentar o que eu ia comentar, vamos ler aqui, irmãos, o tópico número 2, Jesus, o verdadeiro homem. Jesus, o verdadeiro homem. Vamos lá. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Só a título de conhecimento, alguns irmãos sabem o que é o povo gentil, talvez outros não saibam, mas os gentios são aqueles que não fazem parte, irmãos, do clã de Israel, ou seja, aqueles que não são judeus. Tá, ok? Somos nós que pertencemos a outras nações, que tivemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus por adoção. Tá, ok? Porque os judeus o rejeitaram. Não era novidade para eles, eles sabiam que iria vir esse Messias, esse Salvador, o Rei dos Judeus. Subtópico do tópico 2. Jesus estava no seio do Pai. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus. E o que é verbo? Verbo é palavra. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Vamos ler texto, irmãos. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo número 18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Continuemos.
mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Ele estava no seio do Pai, estava com o Pai, mas não estava inativo. Tá, ok? Ele participou ativamente de todas as atividades do Pai. Abra um parênteses aqui para falar a respeito da doutrina da Trindade, irmãos. Doutrina da Trindade, não tem texto bíblico falando a respeito da doutrina da Trindade, ou seja, do estudo da Trindade. Que é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só. 3 em um só. Amém? Por exemplo, assim como o Sol é um. Mas ele fornece fonte de energia, ele fornece calor e ele fornece luz. Mas é um só. Amém? Mediante essa analogia, acho que deu para você entender um pouco. Mas o assunto não é sobre a Trindade, é só para dar uma pincelada sobre esse assunto. Para dizer que não estava inativo, ele estava também trabalhando com o Pai. Afinal de contas, ele é a palavra. Tá, ok? É o verbo de Deus. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Vamos ler aqui agora no versículo 3 do capítulo 1 do Evangelho de Cristo segundo escreveu João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Como já lemos, sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Ou seja, ele estava no seio do Pai, mas não deixou de participar ativamente de todas as atividades ao qual Deus fez. Sendo ele também Deus. Subtópico 2 do tópico 2. Ele foi profetizado, ou seja, foi falado a respeito do que ele viria no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Mediante isso, faço uma pergunta. Qual foi a primeira profecia a respeito que o Salvador viria, que Cristo viria? Qual foi a primeira? Se você está atento à leitura da lição, você já deve saber. Talvez alguém não saiba, mas só para você aprender. A primeira profecia a respeito, quem profetizou foi Deus, e a primeira profecia está no livro do Gênesis, o começo, livro do Gênesis, o princípio, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler? Um versículo conhecido de todos, porém, uma riqueza espiritual imensa, pois a palavra do Senhor se renova cada dia. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é essa semente aqui, irmãos, da mulher? Essa semente aqui estava fazendo menção a respeito do Senhor Jesus Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente. Amém? Então, uma das primeiras, ou melhor, a primeira profecia a respeito da vinda do Salvador, que ele queria salvar a humanidade quando o inimigo pensava que os planos de Deus foram frustrados, que a criatura, o homem ao qual Deus criou, falhou, como se Deus não soubesse de tudo e de todas as coisas. Mas Deus já tinha os seus planos desde a eternidade. Porque Cristo, irmão, é o Cordeiro, como diz no livro do Apocalipse, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Enquanto o diabo pensava que estava se sobressaindo sobre tudo isso, Deus já contava com a derrota dele. Ou seja, Deus já contava e já sabia da derrota do inimigo. Amém? Ele era o verbo de Deus, todas as coisas... Desculpe, irmãos.
No Gênesis ele é a semente da mulher e em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para o gentio, ou seja, tanto para Israel como para nós. Jesus é o tema das principais alianças da história sagrada. A aliança feita com Abraão e a aliança feita com Davi. E só por curiosidade, por que o título filho de Abraão ou filho de Davi? Por que isso? Isso significa da linhagem, da onde ele viria. Porque tanto Abraão como Davi pertencem a essa linhagem do trono, do Salvador, aquele que salvaria o mundo. Amém? Por isso, filho de Abraão ou filho de Davi. De uma maneira bem simplista para você entender, sem usar termos técnicos, sem fazer muitos rodeios, o significado é esse. Tá ok? Trocando em miúdos. Subtópico 3 do tópico 2. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Vamos ver esse texto. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, irmãos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele encarnou em homem e habitou. Deus habitou entre nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes, nós lemos algum texto bíblico de uma maneira que parece que não tem tanta importância. Mas se a gente parar, pensar, analisar, meditar naquilo, nós compreendemos a grandeza, o valor e o poder disso sobre as nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. E quer que eu diga uma coisa para você que está aí assistindo essa videoaula, está aprendendo junto conosco, que eu também aprendo com vocês? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele ainda está no meio de nós. Jesus Cristo ainda está no meio de nós. É Ele que, segundo João viu na ilha de Patmos, numa visão, a revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse, ele disse que ele estava no meio dos 7 candelabros que representam as 7 igrejas da Ásia, mas que num todo, no contexto geral, representa todas as igrejas, a igreja de Cristo lavada e remida no sangue dele. Ou seja, ele está no meio da sua igreja, e glória a Deus por isso, irmãos. Independente desse momento, saiba que Jesus Cristo está conosco, está pronto a nos socorrer, está de braços abertos. Talvez você que esteja assistindo aí essa videoaula ainda não se entregou a Cristo. Essa é a oportunidade, saiba que Ele te ama muito e você está tendo mais uma oportunidade de se entregar a Ele. Amém? Continuando. Sua humanidade voltou a repetir. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Sua humanidade não é uma ilusão, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Os irmãos sabem que a Virgem Maria foi escolhida, agraciada por Deus, e o anjo veio lhe trazer a notícia, e fecundou-se no seu ventre, irmãos. Fecundou-se uma semente, mas era uma semente do Espírito Santo de Deus. Ou seja, algo sobrenatural, algo inédito, que coisa maravilhosa. Porém, independente desse fato, ele era humano, sim, é real. Embora, como já dissemos, sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Como nós, irmãos, ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu tristeza. O que eu quero dizer com isso?
Talvez a situação que você está enfrentando hoje, talvez triste, aflito, abatido, desesperado, talvez com fome, com sede, saiba que o Salvador do mundo, Todo-Poderoso, também sentiu tudo isso, justamente para provar que, independente de tudo isso, nós poderíamos ter essa oportunidade de sermos salvos. Não está tudo perdido não, irmãos. Não está tudo perdido não. Jesus é o Salvador. E Ele veio para sentir tudo isso que nós sentimos, para dizer, olha, eu também senti o que você sentiu, mas eu venci. E nós também poderemos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Vamos ler esse texto? Evangelho de Cristo segundo escreveu. Mateus capítulo 26, versículo 38. Diz assim, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele sentiu agonia, tristeza. Sentiu as ânsias da morte, como homem. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Jesus tinha corpo, alma e espírito, que dentro da teologia, para ser mais preciso na matéria da antropologia, que é o estudo do homem, em termos técnicos, estudamos sobre a tricotomia, né? Que é essa divisão de três do homem, corpo, alma e espírito. Jesus também tinha. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Ou seja, ele era um homem, não era algo, não era uma ilusão, não era uma utopia, era uma realidade. Porém, ele não pecou, ele não errou, ele é imaculado, sem mancha. Quando estava na fila do Jordão, quando João estava batizando, João Batista estava às margens do Jordão batizando e pregando que viria o reino de Deus. E dentre aqueles que estavam na fila, um dia ele olha e diz, eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Salvador. Ou seja, ele é o Cordeiro perfeito, ele que tira o pecado do mundo. Nele somos justificados perante Deus na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Subtópico 4 do tópico 2. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, ele nasceu no tempo determinado por Deus. Ele nasceu no tempo que Deus queria. Estava nos propósitos, nos planos de Deus. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Ou seja, no tempo determinado por Deus. No tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. Nascido de mulher sob a lei, que é a lei de Moisés, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus sabendo todas as coisas, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Quem foram esses povos? Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, a Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia e cultura e etc.,
o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Ou seja, o cenário foi todo preparado por Deus, irmãos. Era o tempo propício para que Deus enviasse e fizesse cumprir a promessa daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para que viesse o Salvador no mundo, na plenitude dos tempos, o tempo determinado por Deus. E não teria melhor tempo do que esse, onde predominava o povo judeu, onde predominava a cultura helenista, que era a cultura grega, e onde predominava Roma, com suas leis e etc. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas se sabem, aprendam mais, talvez alguém não saiba, na inscrição da cruz, quando o condenado ia para a cruz, que era uma morte terrível, um castigo terrível, e era só destinada para presos de alta periculosidade, e Jesus não era esse, foi crucificado, mesmo sem pecado, mesmo sem erro, só porque disse que era o rei dos judeus. Naquela inscrição, lá no patíbulo da cruz, irmãos, aquela plaquetinha, todas as plaquetinhas, e o que eles escreviam nessa placa? O crime ou delito cometido pelo acusado, aquele que foi condenado, pelo condenado. E qual que era o crime que os tinha cometido? Por ironia do destino, irmãos, ou planos de Deus, vamos pensar assim, estava lá, Jesus, rei dos judeus. Olha, eles pensavam que eles estavam caçoando, zombando. Eles pensavam que estava ali de uma forma pejorativa, dizendo, olha, o crime dele é que ele está dizendo que é o rei dos judeus, mas realmente era, irmãos. E detalhe, eles propagaram isso para todo mundo de sua época, para o povo judeu, para o povo grego, para o povo de língua latina, que eram os romanos, porque estavam escritas nas 3 línguas, em hebraico, em grego, para os gregos, e em latim para os romanos. Na verdade, eles estavam propagando que realmente ele era e é o rei dos judeus. Amém? E não tinha um tempo mais propício que esse para que ele se manifestasse, porque sua palavra percorreu rápido. E graças a Deus por isso. Subtópico 5 do tópico 2. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto aos homens. Iniciou-se o seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Jesus, se você me perguntar a respeito da infância de Jesus, irmãos, a Bíblia não diz, não temos nenhum contexto histórico bíblico para falar a respeito de sua infância, como ele cresceu. Porém, sabemos, pela cultura judaica, que ele teve que aprender a Torá. Segundo a cultura judaica, todo menino, todo macho, tinha que herdar a profissão do pai. Sendo assim, entendemos que Jesus era carpinteiro também, porque teve que aprender a profissão de seu pai José, seu pai adotivo aqui na terra. Sabemos que ele era carpinteiro, tinha uma profissão. Mas a Bíblia, ela não nos diz nada historicamente referente ao seu crescimento. Temos textos poucos, como o da leitura bíblica em classe. E sabemos que ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Ou seja, por que ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade? Porque para o judeu, a idade adulta, quando ele assumia a responsabilidade, era a partir dos 30 anos de idade. Amém?
Por isso a Bíblia diz que ele começa o ministério com os 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Vamos para o tópico 3. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós. E melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Não estava sujeito ao pecado. Que pecado é esse? Os irmãos já sabem, o pecado original é aquele lá, desde Adão, e todos nós somos feitos pecadores, nem a esse e nem ao experimental, e nem sobre a sua tentação. Subtópico 1 do tópico 3, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente e era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Em momento algum ele usou sua divindade para suprir suas carências humanas. Em momento algum ele usou seu poder divino para suprir, ou seja, para lhe auxiliar nas suas carências humanas. Vejamos. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. E ele foi tentado sim lá no deserto. E a Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo, ou seja, foi impulsionado pelo Espírito Santo para passar por essa tentação e foi tentado pelo diabo. Porém, mesmo sentindo fome, sentindo sede, ele não caiu na tentação. Sentiu sede, irmão, sede. Como nós sentimos sede. Ele sentiu, mas não foi tentado. Porque ele tinha um plano a concluir, que era a salvação da humanidade. Salvar pessoas que ele nem conhecia. Conhecia como um homem, mas como Deus, ele já sabia que eu e você que está assistindo aí precisaria dessa graça. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Ou seja, ele não usou o seu poder divino em prol de si mesmo, mas para aqueles que o procuravam, os necessitados, os que precisavam de um milagre. Aí que ele atuou com o seu poder divino. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Eu quero ler esse texto aqui da Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que diz assim: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Glória a Deus por isso. Se os irmãos não sabem, o sumo sacerdote na sinagoga, no templo, era, dentro desse ministério, era o ápice, era o maior que tinha. E ele tinha uma responsabilidade anual de levar o sangue, irmãos, do bezerro, e só ele poderia entrar. Só quero dar uma pincelada nesse assunto para você entender o quão importante esse sumo sacerdote aqui, que é imaculado, santo, sem mancha. Porém, aquele sumo sacerdote que levava o sangue do animal e aspergia sobre a tampa da arca, a arca da aliança tinha a tampa que era o propiciatório, e ele aspergia aquele sangue ali como símbolo de remissão dos pecados, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Porém, ele tinha que pedir perdão pelo pecado de seus irmãos e dele mesmo, porque ele era homem, era pecador. Porém, esse sumo sacerdote eterno da ordem real, segundo a ordem de Melquisedeque, irmão, glória a Deus por isso, ele não tem pecado nenhum, ele é perfeito. E o sangue não foi de animal
que ele apresentou perante Deus para a propiciação, o sangue foi o dele mesmo, vertido na cruz do Calvário. E esse sangue fez justiça por nós, que não merecíamos perdão algum, merecíamos a morte. Mas ele se entregou por nós, suportou o peso do pecado. Ele se fez maldito na cruz para salvar eu e você. Glória a Deus por isso. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote, o nosso perfeito. Subtópico 2 e tópico 3, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. Fracassou no Éden. Irmãos, olhe isso. O primeiro Adão, ele fracassou no Éden, no lugar de delícias, lugar de maravilha, bonito. Tinha tudo no Éden. Olha onde ele fracassou, no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Viu, irmãos? Um fracassou no Éden. Tinha tudo lá, maravilha. E o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que representa aqui o segundo Adão, ele triunfou no deserto, suportou a tentação do diabo, triunfou no Calvário, na cruz. Aleluia, glória a Deus por isso. Enquanto o inimigo pensava que ele estava sendo destruído na cruz, muito pelo contrário, era só o começo do que ele iria fazer e concluir a sua obra. Isso é maravilhoso, irmãos. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quero ler um texto aqui, irmãos, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, melhor dizendo. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ainda na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence do pecado? Ninguém. João capítulo 1, versículo 29. Diz assim, irmãos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse episódio que eu já mencionei, eis aqui o texto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele em tudo foi tentado, mas não cedeu ao pecado, pois ele é o homem perfeito. Vamos continuar aqui. Embora divino, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Só nele somos realmente redimidos. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, ainda tinha esperança em Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno. Glória a Deus por isso. Subtópico 3 do tópico 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma fraqueza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Já lemos esse texto. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo, ou seja, nenhuma mancha ou engano achava-se em seus lábios.
Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Por isso, irmãos, que muitas vezes alguém usa essa expressão: não olhe para o seu lado, não olhe para A nem para B, que todos são pecadores. Quer um modelo por excelência? Olhe para Cristo, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Ele, porque só Ele é perfeito. Nós somos pecadores, que todos os dias dependemos da graça e misericórdia de Deus. E se não fosse essa misericórdia, a Bíblia diz que nós já tínhamos sido consumidos. Mas graças a essa misericórdia que se renova a cada manhã, estamos aqui, aprendendo, ensinando, para a glória de Deus, tendo a oportunidade de adorar a Deus. Jesus foi homem, não foi uma utopia, não foi nada inventado da cabeça do homem. Ele é Deus. Enquanto o gnosticismo, a gnose, que se refere a conhecer a Deus só através do entendimento, nega essa divindade de Cristo, irmãos. Isso é abominável perante Deus. Nós temos essa fé e cremos que Ele como homem não pecou e Ele era e é Deus. E através disso somos feitos seus filhos pela sua graça. Amém? A conclusão diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, que está próximo, irmãos. Jesus está próximo, a igreja vai ser arrebatada, ele está voltando. Estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Então, que Deus abençoe. Todos vocês tiveram paciência. A lição foi um pouco estendida mesmo, porém de grande valia para o nosso elevio espiritual. Que em nome de Jesus Cristo essa lição possa te abençoar. Que essa palavra possa alcançar o seu coração, possa trazer paz ao seu coração, possa trazer salvação à sua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você continue tendo essa vontade e essa determinação de querer aprender mais e mais da palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento, como a palavra do Senhor diz, porque a oportunidade está aí. Você está tendo a oportunidade por esse canal, por outros canais, pela mídia e tantos outros mecanismos. A palavra de Deus está sendo pregada. Então que Deus continue te abençoando. Não se esqueça, nos ajude nesse canal. Teologia para Todos. Por que eu coloquei o nome Teologia para Todos? Teologia, a maioria sabe, para quem não sabe, é o estudo de Deus. E qual que é a base para a teologia? Qual que é a base do estudo? É a palavra de Deus, é a Bíblia, né? E dentro desse contexto são assuntos imensos e não se esgota, é uma fonte inesgotável. Ninguém sabe tudo, irmãos. Todos os dias aprendemos alguma coisa diferente. Então vamos continuar aprendendo. Teologia para Todos, porque eu busco trazer uma linguagem ao qual todos entendam, desde o mais culto quanto aquele que não tem tanto estudo assim, não tem tanta compreensão, está começando agora. Não desista, continue firme, aprendendo a palavra de Deus. Então deixe seu like, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, divulgue esse canal, porque vai ser uma bênção para a sua vida, vai ser uma bênção para nossas vidas. E eu estou aí, irmãos, permitindo e querendo Deus, eu vou fazer alguns vídeos aí, uma série sobre escatologia nesses vídeos, e vai ser uma bênção. Vamos tirar algumas dúvidas, vamos aprender, e lembrando que Jesus está voltando. Então que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e saiba que Ele ainda está dando oportunidade de salvação a todos. Que Deus abençoe essa escola bíblica dominical, essa classe maravilhosa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.